Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte de combinação de dataset, mais especificamente a parte de append. Tá? Antes da gente continuar, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha. Se não curtiram, pode dar um like e não se esqueçam de se inscrever aí no canal para que vocês recebam as notificações dos nossos vídeos que a gente postando. Vamos lá. O que nós vamos ver de append aqui, né? O que é essa combinação? O que quer dizer essa combinação de dataset por append? Então vou abrir aqui o meu SAS Studio, já vou vir aqui e vamos lá. Essa combinação, esse append que a gente fala, é pegar, eu tenho uma tabela e eu vou colocar outra tabela abaixo dela, ou seja, acumular uma tabela na outra. Algo como isso, tabela 1 aqui, tabela 2 aqui, tá? Então, o append nada mais é do que eu acumular os meus dados, né? Eu pego a minha tabela, eu mantenho a minha tabela número 1, pego a minha tabela número 2 e coloco embaixo da minha tabela número 1, tá? Vamos ver como é que isso funciona? Aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um data. Eu vou chamar de tabela 1, tá? Você pode chamar aí do nome que você se identifica melhor. Eu vou pegar a minha set sashelp.choose e vou vir aqui, ó. E vou colocar uma variável aqui chamado ano mês, tá? Chamar ela de ano mês, que vai receber aqui, eu vou colocar numérico, tá? 2021 01, tá? Como se fosse o mês de janeiro, tá? 01, ponto e vírgula, enter aqui, beleza. Vou criar essa mesma tabela aqui, chamar ela de número 2. Chamar ela de número 2. E aqui eu vou colocar 2. E vamos criar uma terceira aqui, chamar de número 3. Tabela 3. E aqui o mês é 3. Vamos rodar isso tudo. Temos as 3 tabelas aqui como resultado. Então, se a gente olhar aqui na biblioteca, nós temos as 3 tabelas aqui. E digamos que dentro de um cenário no qual você precisa acumular algumas tabelas que você tem, como você faria isso, né? Então aqui no SAS ele permite que você faça isso de várias maneiras, mas eu vou mostrar duas aqui que são bem simples, tá? A primeira eu crio uma tabela chamada acumulada e simplesmente jogo as 3 tabelas ali embaixo. Então, dessa forma, ó, data, chamo aqui, ó, tabela, aí eu vou colocar aqui, ó, underline acumulada, que vai dar um set, vou dar um ponto e vírgula aqui e run, tá? E aí o que eu faço? Pego tabela 1, vírgula, espaço tabela 2, espaço tabela 3. De forma bem simples, executo isso daqui. Eu tenho aqui no meu acumulado as minhas 3 tabelas. Então, se eu olhar aqui, ó, tem essa variável. Se eu for até o final, eu vou ver o meu 2 e o meu 3, tá? Mas para ficar mais simples, eu vou fazer isso daqui, ó, ProcSQL, para que vocês consigam enxergar que esses dados estão ali, tá? Então, vou pegar aqui, ó, select ano mês. Eu vou colocar aqui, ó, vírgula, count, asterisco, tá? Vou chamar isso aqui de quantidade, down from, pegar essa tabela aqui acumulada, vamos pegar essa tabela acumulada, e dar um group by aqui por 1, tá? Primeira variável ali, e executo isso daqui. Aí vocês vão ver, ó, que eu tenho todos os meses aqui, e a quantidade, que é referente a cada uma das tabelas. Essa é uma forma de você fazer isso, tá? De forma simples, você acumulou essas tabelas. E qual que é o legal de usar essa forma usando o DataStep? Porque se você precisar manipular alguma coisa aqui, você pode fazer de forma simples, tá? Colocar um if ou, sei lá, se você precisa fazer qualquer tipo de manipulação, é só você fazer aqui, tá bom? Usando o DataStep e acumulando dessa forma. Se você tem muitas tabelas para acumular, você usa macro para fazer isso, tá? Mas isso daí não tá como tema desse curso. No próximo vídeo, eu vou ter uma novidade para vocês, mas eu explico lá. Vamos lá. Vamos lá.
aqui, ó, acumulei todas as tabelas, tá? Rodei aqui, vi minha tabela acumulada, sei que elas todas estão ali. A outra forma de você fazer isso é assim. Você vai pegar através da proc append. A proc append é a procedure para acumular tabelas, porém ela tem uma restrição que ela somente vai colocar uma tabela embaixo da outra. Ela não vai eu não vou conseguir fazer uma manipulação igual eu faço aqui dentro do dataset, tá? Então, tem algumas diferenças que entre essas duas aqui, né, esses dois métodos, tá? Que eu vou dar mais detalhe para vocês no próximo vídeo. Então, eu vou ver aqui, ó, base, vou pegar a minha tabela 1, certo? E data, minha tabela 2, ponto e vírgula, run, ponto e vírgula. É só isso que eu tenho que fazer, tá? Então, tem que rodar isso aqui de novo. Pegar a minha tabela 1 e jogar aqui minha tabela 3. Tá? Então, se eu quiser acumular as 3 tabelas aqui usando a proc append, eu tenho que fazer dessa forma. Então, aqui eu estou usando a tabela 1, né? Eu estou acumulando tudo na tabela 1. Eu posso criar uma outra tabela, igual eu fiz com aqui, né, usando o datastep. Porém, eu teria que criar um data aqui, dar um set, pelo menos na primeira tabela ali, ela vazia, sem nenhuma variável, e aí colocar no base aqui essa tabela. E eu nem expliquei aqui o que significa o base e o data. O base é a tabela no qual você vai colocar os dados embaixo, né, qual você vai acumular a segunda tabela. Então, na minha tabela 1, eu vou colocar a minha tabela 2. Tá? É isso que significa aqui o base. O base é a tabela que vai recepcionar os dados que você quer acumular. E o data é os dados que você quer colocar você quer acumular na tabela 1. Beleza? Então vamos rodar isso daqui. Ele fez. E agora, ao invés de a gente pegar aqui, ó, o tabela, esse acumulado, vamos pegar aqui. Coloquei, né? E 2 vezes aqui, né? Vou pegar o tabela 1. Eu não sei que loucura foi que aconteceu aqui, que ele colocou tudo no... Enfim. Vamos pegar aqui, ó, tabela 1, tá? Quantidade ali, ano, mês, vamos rodar isso daqui. Opa! Ele me deu um erro, vamos ver o porquê. Group by 1, ano, mês, quantidade, tabela 1. Tabela 1 tá aqui. Group by, então ponto e vírgula aqui, ó. Pronto. E tá aqui, tá? O resultado é o mesmo, porque ele está fazendo um append. Se eu rodar isso daqui novamente, um dos problemas desses dois cenários aqui, a proc append, ela não te dá uma vantagem, é que se eu rodar isso daqui novamente, ele vai duplicar esses dados aqui, tá? Que estão nessa base 1. Se eu rodar esse daqui, não, porque todo momento ele está criando essa tabela aqui, tá? Com essa e adicionando essas 3. Então, isso aqui nunca vai duplicar. Isso daqui já vai duplicar. Qual que é a diferença, a vantagem de eu usar o append e não usar isso daqui? É que, se essas tabelas que estão aqui são muito grandes, eu vou ele vai demorar muito para processar, porque ele vai ler cada uma dessas tabelas aqui antes de acumular. Você vê que acontece de forma rápida, porque os dados são poucos. Mas se fosse muitas informações aqui, você demoraria muito, tá? O proc append não, ele simplesmente vai pegar a tabela e colocar embaixo. Ele não vai ler a tabela que está no base. Ele simplesmente vai colocar os dados embaixo. Então, isso torna o processo um pouco mais rápido. Aqui no proc append tem um outro comando que você pode usar, que é o force. O que esse force significa? Que independente se eu tenha variáveis diferentes na minha tabela, eu quero que ele acumule. Tá? Só que tem uma questão aí, que se você acumular a tabela aqui usando o force, e aqui vamos supor que a sua primeira tabela aqui, ó, tem uma variável a menos do que essa tabela 2. Quando você acumular, ele só vai levar em consideração todas as variáveis da tabela 1 que são iguais à tabela 2. Tá? Então, a variável adicional que eu tenho aqui na minha tabela 2, ele descarta. Isso é ruim. Então, tem uma forma de você contornar isso, tá? Para usar o append e deixar o seu processo muito mais rápido.
E existe essa forma, eu explico para vocês em um outro momento, mas sim, vocês conseguem fazer isso, tá? E aqui no data, ele vai fazer isso, tá? Mas ele vai levar a mesma, vai considerar do mesmo jeito. Vai levar em consideração a ordem das tabelas aqui, tá bom? Então, essa daqui são as duas formas de você acumular tabelas, tá? Tem o Sprock SQL que foi criado aqui somente para mostrar para vocês que ele acumulou. Então, você já sabe aí como é que funciona o data, usando o dataset e usando uma proc append. Beleza? Mais uma vez, pessoal, se ficar dúvida aí, deixe no comentário. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Até lá.